Hum. Fala galera, belezinha? Estamos aqui no nosso quarto episódio da segunda temporada e a gente vai falar hoje. Vai ser um episódio diferente, vai ser o primeiro episódio que a gente vai fazer com quatro elementos e a gente vai fazer um papo sobre empreendedorismo e a gente não podia deixar de chamar essas duas feras aqui, o Luiz Felipe e o Rodrigo Casemiro. E boa noite, Léo. Como é que você tá, fio? Boa noite, galera. Quarto episódio, quatro convidados, dois caras monstruosos em empreendedorismo, na saúde, na fisioterapia. A gente está aqui para aprender muito, muito calor, muita seca, muita fumaça aqui no Cerrado. 4 meses sem chuva, mas vamos levando. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rodrigo. Boa Boa noite, noite, Léo. Lê. Boa noite, Léo. Rodrigão. Boa noite. Ó, galera, primeiro eu queria pedir para vocês se apresentarem. Conta um pouco da história de vocês aí. Rodrigão, conta você primeiro aí. Quem que é você, cara? Conta para nós. Cara, eu sou um fisioterapeuta velho, né? Já tô aí desde 2001 já na fisioterapia, então eu peguei eu considero ela nascendo também, né? Porque a fisioterapia é muito nova hoje. Você imagina há 22, 23 anos atrás. Mas se pudesse resumir o que eu sou na fisioterapia, eu ia falar que eu sou um cara ousado, né? Um cara que não se estabeleceu dentro do status quo da fisioterapia, que era 22 a 23 anos atrás. Eu sempre pensei, imaginei e acreditei que a gente poderia é, ter muito sucesso na fisioterapia. E sucesso ele vem com realização pessoal e também com realização financeira, né? Eu lembro até hoje, eu conto em todos os meus cursos, podcasts, enfim. Quando eu falei que tinha passado com 17 anos, 18 anos, falei que tinha passado a fisioterapia, meu tio olhou para mim e riu, né? É, e riu mesmo, né? Isso aí me impactou naquela época. Ela falou assim, meu, que cara. E não que ele foi o início, que é um cara querido, mas hoje eu não trocaria e não troco a carreira que eu construí por nenhuma profissão que, teoricamente, a gente pode ter mais ou menos sucesso financeiro. Mas eu sou um tratador. Eu sempre me especializei em tentar fazer com meus pacientes tivesse muito resultado e que eu conseguisse entregar para ele o melhor projeto de saúde possível a longo prazo. E isso é um pensamento que me ajudou muito naquela época, porque o meu primeiro consultório foi dentro de uma academia. Então eu ficava intrigado, né? Por que os caras pagam, meu, R$ 150 para um personal e não querem pagar nenhum convênio para o fisioterapeuta, né? E para mim ficou muito claro lá, e hoje mais ainda, que a gente tinha um posicionamento errado, né? Inclusive hoje eu acho que muito fisioterapeuta erra também em não entender o que é você se posicionar em vender saúde, bem-estar, projeto de saúde performance e não ser apenas um reabilitador de dor, né? Então, eu faço isso desde aquela época e me especializei ao longo desse tempo nisso. Fiz algumas pós-graduação, depois de muito tempo entrei na osteopatia, e aí eu tenho algumas empresas dentro desse sistema de saúde. Sou formado em Direito também, consegui fazer Direito aí no meio de tudo isso. E aí, um pai de dois, e um lutador, e com a mesma gana que eu tinha lá 25, 24 anos atrás. Obrigado, tio, né? Muito obrigado, titio, porque olha o que você fez, tio. É Boa. bem isso aí mesmo. E você, Luiz Felipe? Conta para nós. Quem que é você? Pô, agora eu fiquei assustado, porque tecnicamente a gente também se formou em 2001, né, Léo? Exato. Bom, eu também, meu nome é Luiz Felipe, eu também sou fisioterapeuta, me formei. Eu costumo dizer também, quando a gente se apresenta assim junto, que eu recebi a visita do meu advogado dizendo que eu tenho com o Léo, pode ser considerado uma união estável, né? Porque a gente, desde 97, 98, né? A gente entrou na faculdade Isso. e me formei também em 2001 fisioterapia, segui ali no começo da carreira, uma pós-graduação
ortopedia, e eu, sabe, recentemente aqui a gente está gravando esse episódio para datar em agosto, 28 de agosto de 2024. Teve um episódio aí na política paulista de um candidato mostrando a carteira de trabalho para outro, que ficou muito bravo. E eu acho que se acontecesse isso comigo, eu também ia fugir, porque a minha carteira de trabalho está em branco. Desde sempre eu fui empreendedor, arrendei piscina de academia, a gente abriu uma empresa logo que a gente se formou, e eu acabei criando um nicho para mim que naquela época, também há 23 anos atrás, praticamente não existia, que é o condicionamento terapêutico. Então, diferente do Rodrigo, do Léo e do Léo também, eu não sou um clínico, eu não atuo com reabilitação pura. Eu acabei criando para mim um nicho que é o trabalho de condicionamento terapêutico, ou seja, acompanhar as pessoas que querem fazer exercício, que precisam, ou que têm alguma condição, algum tipo de patologia, ou mesmo que não se sentem à vontade com um trabalho de academia ou com personal, e eu acabei adaptando isso, e desde sempre, então, ou eu vou à casa das pessoas, ou eu vou numa academia, e eu desenvolvi uma forma de trabalhar que me permite ter uma receita, uma renda recorrente, diferente da imprevisibilidade de ir de pé quebrado em pé quebrado, e isso eu acabei trazendo para essa minha prática, essa questão do empreendedorismo, de buscar novas formas, de furar a bolha e entender, estudar marketing, estudar, sei lá, coisas eu fico de olho em propaganda, fico de olho em coisas de gestão, e ao longo desses últimos 20 e poucos anos, sempre focado no empreendedorismo, comecei a trazer professores para dar cursos aqui no Brasil, professores do exterior, professores aqui do Brasil, e em determinado momento a gente se conectou de novo, né, com o Léo, que a gente acabou se afastando, cada um seguiu o seu caminho, e nos últimos anos eu venho trabalhando também com essa questão da produção digital, mentorias, acompanhando outros profissionais, e inclusive de outras áreas também, fora da fisioterapia, e isso está muito presente no meu DNA. Mas eu só queria completar que, assim, a minha vida com a fisioterapia começou, na verdade, quando criança, porque eu tenho um irmão com uma deficiente, né, tem uma atrofia cortical idiopática, e eu cresci praticamente dentro da clínica de uma das nossas matriarcas da fisioterapia, a doutora Eli Kruger, aqui na Clínica Morumbi, em São Paulo, uma das primeiras aqui da fisioterapia neurológica. Então, eu tive essa vivência, eu tive essa questão pessoal, familiar, e por muito tempo eu acreditava que tinha que, de uma certa forma, devolver isso. Eu acredito que é até interessante a gente depois falar sobre essa questão do que a gente acredita que é o dom, ou que é a dificuldade que as pessoas têm de cobrar pelo trabalho, até nesse sentido de achar que está fazendo, né, entregando algo que recebeu divinamente. Mas no meu caso, isso foi muito forte, muito presente. Até eu tive uma espécie de uma crise nervosa na faculdade, o Léo lembra bem, que eu tive uma espécie de uma artrite, eu não conseguia me mover as mãos, até, não sei, era na época do carbono, né, as meninas faziam, e eu pegava ali, porque eu estava no momento de contestação, se realmente era aquilo que eu queria. E eu tive que me reinventar. Então, hoje eu digo que, assim como o Rodrigo falou, eu sou marido da Tatiana, pai da Sophie, do João Pedro, sou formado em fisioterapia e faço todo esse monte de outras coisas, que é o que realmente me dá o prazer de viver. Ó, e uma coisa que eu sei dos dois que vocês não falaram, e eu acho uma sacanagem. Primeiro de tudo, eu sei que o Rodrigo tem acho que 1 ou 2 cachorros, certo? Você tem quantos? 4. E eu sei que tem um pitbull que é lindo. Está sem microfone, Rodrigo. Tá sem som. 4. E você tem o quê? 4 pit? Não, eu tenho um pitbull, um American Bully e 2 bulldog francês, só. Só. Ah, e o Luiz também não falou que ele também é pai de uma gata também. Se isso é uma credencial, então pode anotar também, por Também favor. é família, não é? Tem jeito. Família. Exatamente. Então, por favor, da próxima vez, vocês lembrem
dos Ó, pais de sacanagem, pet. excluir os bichinhos da É porque eu fiquei com, relação. eu ia falar, mas eu fiquei com receio de falar que era pai de pet. Hum, Ah, você não precisa falar isso, né? O Léo Eu também acho tem. bacana. Eu tenho dois Shih Tzu. Eu acho bacana, eu vou até falar um pouco da minha história também, porque aqui nós quatro juntos dá quase 100 anos de fisioterapia. Exato, Eu retiro o que eu disse no começo, viu? Que eu sou velho. Eu também sou velho, exato. comparado com vocês. Somos todos. Eu, eu me formei em 2000, quando a gente é da geração que o pessoal empurrava a gente para medicina, né? Mas, porque eu vou ser da área de saúde, você vai ser médico? Eu disse, não, eu não vou ser médico. Era médico ou Na dentista, verdade, né? eu falava desde criança que eu ia ser dentista. Eu me inscrevi no vestibular para odontologia e não fui fazer o vestibular. Fui aprovado em educação física e fui aprovado em fisioterapia. E fui fazer fisioterapia. E me formei em 2000. Me especializei. Eu fiz no início, logo, fui trabalhar com RPG, fiz o curso do Xuxá, Também. e Também. depois fui fazer uma pós em ortopedia, aqui no UNB. E aí fiquei dentro da ortopedia, com RPG, durante muito tempo. Eu sou um cara essencialmente da clínica. Meu lugar é na clínica com o paciente. E desde que eu me formei, foi como você disse, eu não me identificava com um fisioterapeuta padrão, porque eu não entendia assim, olha, então, você tem que fazer 10 sessões de fisioterapia. E eu ficava assim, mas por que 10? Eu fui paciente de fisioterapia com 15, 16 anos de idade. Eu falei assim, mas por que 10? Que número é esse mágico que você tem que fazer 10 sessões? Não Cabalístico. entendi. O número cabalístico, você tem que fazer 10 sessões. E eu nunca acreditei nisso, e a minha abordagem sempre foi fora do padrão também. Até por isso eu sempre fui um consultório. E aí eu tive uma clínica do tamanho médio, com um sócio, que por acaso também chamava Leonardo, e aí nós ficamos juntos um bom tempo, a gente chegou a ter 4, 5 fisioterapeutas trabalhando com a gente, sempre trabalhando em atendimento particular, um fisioterapeuta por paciente, sempre com muito, muito artigo em cima, sempre estudando o que tinha de mais novo. E no fim aquilo foi me enchendo, eu falei assim, cara, não dá, eu quero encolher, eu quero voltar para consultório para eu trabalhar a minha cabeça sozinho. E eu sempre fui essa pessoa. Eu gosto da aula, eu gosto de estudar, eu gosto de estar ali, eu e meu paciente, a gente conversar. A coisa que eu sempre tive dificuldade foi assim: o paciente pergunta assim, quantas sessões eu vou ter que fazer? Aí eu sempre parei assim, cara, eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei, porque a gente pode precisar de 2, 3, 4, 5, a gente tem que ver. Eu tenho que te avaliar, eu tenho que ver como é que você evolui. E isso sempre foi um empecilho dentro do mercado. Porque as pessoas. Parece que o paciente não tem segurança quando você fala assim, então, eu tenho que te avaliar para poder te dizer o que que a gente vai fazer. E isso foi a trilha da minha vida. Quando veio a pandemia, eu fiquei assim, um cara que viveu. Eu vivo de consultório a vida inteira. Eu tenho clínica, eu tenho meu consultório há 22 anos e eu só vivo no consultório. A minha carteira de trabalho, para falar que ela não está em branco, ela tem 1 ano de registro de quando eu dei aula numa universidade particular aqui. Eles assinaram minha carteira. E só. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei, cara, e agora? Tô fodido. A pandemia veio, passou, eu continuo no consultório. Por quê? Porque foi um trabalho que eu comecei lá atrás, rompendo esse paradigma das 10 sessões, essa coisa do você tem que fazer pacote. Não, eu tenho que entregar resultado. O resultado ele pode vir com uma sessão, com duas, com três, com quatro, com 100. Ele vai vir quando você ficar bom. E até hoje, cara, 24 anos depois, parece que o mercado não evolui. Parece que as pessoas ainda não entendem que não existe isso. Você faz mais barato se você fizer um pacote? É fantástico ter vocês dois aqui para a gente discutir essa coisa do por que que o profissional é tão perdido na gestão? Por que que o profissional é tão perdido na valorização do seu trabalho, do tempo que ele gasta estudando, se dedicando a uma profissão que eu também não troco por nenhuma outra. Você vê assim, te dou uma bolsa para fazer medicina. Cara, eu não quero. Quero continuar fisioterapeuta. Porque eu sou feliz sendo fisioterapeuta. Então é maravilhoso ter vocês aqui para a gente poder esclarecer isso um pouco, para as pessoas pararem
de repetir um comportamento idiota que vem da década de 70, 80 e continua sendo repetido. Então vamos botar quente aqui hoje, vamos quebrar esses paradigmas, usar esses 100 anos de fisioterapia que está aqui, para ver se a gente muda pelo menos umas 2 ou 3 cabeças que estão assistindo esse episódio, né? Com certeza. E, ó, e uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: queria fazer uma pergunta para vocês que a gente gosta de saber dos nossos convidados aqui, que a gente chama de momento nostalgia. Então a gente fala o seguinte: olha lá para o passado, que a gente falou um pouquinho do passado aqui quando a gente estava na faculdade de fisioterapia e tal. Olha lá para o seu passado, da sua infância, pode ser, e lembra daquela brincadeira que você curtia, do que você acha que não deveria ter acabado no passado que acabou. Então, assim, o que você. Era uma comida, era uma brincadeira, era um comportamento? Que você. O seu microfone está desligado, Rodrigão. Que vocês lembram aí? Qual que é o momento nostalgia de vocês aí? Cara, o momento de nostalgia para mim é a liberdade que a gente veio perdendo ao longo do tempo. Então, lá na minha infância, eu lembro que eu não tinha esse negócio de morar em condomínio fechado, prédio. Era casa na rua, todo Rodrigão, mundo você na só não falou que cidade você é. Jundiaí. Você nasceu aí mesmo e está aí até hoje. Nasci em Jundiaí, aí eu estudei fora, fiquei 2 aninhos ali, 1 ano, mas minha vida inteira foi montando as coisas daqui. É que normalmente as pessoas montam em São Paulo e espalham para o interior. Eu Rodrigo é amigo montei do minha sede Bastur. em São Paulo, eu montei minha sede em São Paulo e espalhei o resto, né? Mas assim, eu acho que a liberdade que a gente tinha e que atrapalhou um pouquinho a capacidade nossa de integração com pessoas, de correr na rua, de conversar na rua, de não ter aquele medo de sair. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, e pegava ônibus para ir para a escola, né? Hoje é irreal, né? Você fazer um negócio desse. E eu acho que esse aprisionamento que vem desde lá, isso foi deixando uma geração um pouco mais frágil em relação principalmente em função das relações interpessoais, que atrapalha muito no profissional hoje de saúde, da capacidade dele entender, ter empatia e aquele feeling de lidar com as pessoas, né? Então, acho que se eu fosse colocar um negócio que, na minha opinião, que faz muita falta, é isso, cara. É show de bola. Para não entrar muito em papo de coach, mas eu acho que faz muito sentido, tem uma frase que eu gosto muito de um podcast do pessoal do G4. Eles têm um quadro que eles perguntam no final, o que você deixou de ser quando cresceu? Puta, eu acho genial essa pergunta, porque vai exatamente no caminho que o Rodrigo está falando, né? Você deixou de ser o quê? Sonhador, otimista. A vida de adulto Eu falaria assim, se fosse para falar a não ter boletos, né? Uma coisa que é genial, você não ter a preocupação, você ser livre para falar que vai ser astronauta, para fazer isso. Mas puta, é a liberdade mesmo. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu fazia jogar bola, correr na rua, ir na praia. Puta, é isso mesmo que faz falta. Cara, mas eu falo uma coisa assim. Talvez a gente tem mais ou menos por volta de 45 anos, 44 por aí, acho que todo mundo aqui. É assim, a gente acho que foi a última geração que brincou na rua sem preocupação. Que assim, dava 10 horas da noite e a gente não estava em casa. Meu, a mãe botava a cara na janela e dava 2 gritos. Uau! Já aparecia alguém. Hoje, deu 10 horas da noite e não chegou em casa, já tá ligando pro IML, pra polícia e pro hospital mais próximo. Alguma merda aconteceu. Hum. Então, assim, a gente foi Eu essa tenho, eu geração. tenho muito, eu tenho parente lá no interiorzão do estado de São Paulo. Lavínia, Andradina, lá, Lavínia tem 7 mil habitantes lá, né? Meus pais são de lá. Então lá, assim, meus filhos adoram ir, porque lá ainda se preservou algumas coisas. Então a gente tem coisa que acontece lá que minha filha é apaixonada. Minha filha tem autismo nível 1 de suporte. Então o caos é muito ruim para ela em algumas coisas. E quando ela vai para lá, se sente assim com a cadeira na calçada e conversa e não sei o quê, então ela curte pra cacete pra lá, né?
E lá ainda consegue preservar algumas coisas. Que para cá, mesmo Jundiaí sendo uma cidade de 450 milhões de habitantes, não é uma cidade tão pequena, mas já se perdeu aqui, já não dá para a gente usufruir de um negócio desse. Deixa eu perguntar um Pô, e negócio. uma coisa menos conceitual e filosófica, se a gente for falar coisas assim da infância, puta, os desenhos eram muito legais, né? Puta, Ah, Thundercats, He-Man Chaves, He-Man, é outro tipo, é Trapalhões, né? É ó, outro tipo de humor, Trapalhões, Caceta e Planeta, TV Pirata, hoje não existiria. TV né? Pirata vai ser cancelada completamente. Sem condição de Imagina, TV Pirata existir hoje. imagina aquele quadro da TV Pirata que era com o Ney Torraca, que ele se pintava de preto, cara, que era uma família de. Não! Aí o moleque chegava em casa e falava assim: pai, eu descobri um negócio, eu sou negro. O pai, não, você não é negro, não sei o quê. Você imagina esse quadro hoje? Os caras mandavam matar todo mundo, prendia todo mundo na gravação do episódio. Mas é. Aquele do Guilherme Caram fazendo o Machão. Exato. é, Tudo isso cancelado completamente. Completamente. Era divertido demais, cara. Então, mas Não a tem, gente não tem discutiu mais. isso também, e eu acho que isso faz a gente também ter um certo humor quinta série que não acaba, tá ligado? A gente Sem tem dúvida. dá risada de algumas coisas que às vezes eu percebo em algumas situações, tipo, eu tenho uma filha que tem 19 anos. Aí eu falo algumas merdas, às vezes que eu acho genial, e se vocês estivessem perto, vocês iam rir junto. Mas ela olha e fala assim: Nossa, pai, para sua geração é muito ruim, filho. Esse é o problema. É Sua geração é péssimo. uma merda de humor. A gente que é bom. Vocês que não sabem. E, e assim, É a eu geração vejo lá na. E que eu quer vejo ser lá os na. Estados Fala. E eu vejo lá na empresa, eu vejo isso assim, na cara, né? Então eu tenho uma. Nós somos só aqui em Jundiaí, somos em 45 pessoas, né? Dentro da equipe. E aí, juntando o grupo inteiro, tem umas 85 pessoas. E todos jovens, né, cara? Assim, cara que eu tenho lá o pessoal que está mais perto de mim, coordenação, tem seus 30 e poucos anos, mas a maioria da equipe tem lá seus 22, 23, 19, né? Cara, eu olho a diferença de atitude, né? Que você olha e fala, isso aí me ajuda também, que eu acabo ficando meio perto deles, né? Isso aí eu acabo me contaminando com algumas coisas. Agora, eu não troco, eu falo para eles, eu não troco meus 40 e poucos anos, não, até porque vocês com 20, eles são muito ruins, né? Eu com Exato. 20 anos hoje, com minha cabeça, vocês são muito ruins. Eu consigo ter a cabeça de vocês e voltar para a minha, mas vocês não têm a minha. É, então acho que a gente já vai entrar num papo de conflito de geração, né? Mas esse momento nostalgia não tem como fugir disso. Né? Tem um dos alunos nossos da mentoria que comentou que ele quis sair um pouco da operação do Pilates e ele chamou um dos físios dele lá que 20 e poucos anos e começou a dar os horários dele para fazer. Pô, o cara dobrou o faturamento dele. Passou um mês, acho que não deu 2 meses, ele chamou, falou: então, eu prefiro voltar para meus horários normais. Mas, pô, você está ganhando quase o dobro. Ah, mas está dando muito trabalho. A, Puta merda. a ambição, né? Cresci, mas não quero crescer. exato. Quero emprego, mas não quero trabalho. Não sei. Talvez seja um generalismo, mas. É Ou emprego. pode ser um acontecimento isolado, vamos acreditar nisso. Mas, galera, seguinte, ó, vamos falar um pouquinho do nosso papo de empreendedorismo, que é o tema desse podcast de hoje. E eu queria saber o seguinte: vou fazer uma primeira pergunta para a gente poder começar essa discussão. Vou começar agora, vou perguntando para o Luiz Felipe assim: Luiz Felipe, como você conseguiria definir? Assim, eu queria que você me falasse assim, o que que o empreendedor precisa ter para conseguir ser empreendedor? Porque assim, para cada coisa que você vai fazer na sua vida, você precisa ter algumas habilidades desenvolvidas. Então, você quer ser fisioterapeuta, você precisa. Então, assim, o cara fala assim: puta, eu quero empreender dentro da fisioterapia, eu quero empreender dentro da osteopatia. O que que você acha que é fundamental? Fala, puta, o cara precisa ter essa visão aqui. O que que você considera um ponto fundamental? Pô, legal você ter feito essa pergunta, Léo, porque até quando a gente estava fazendo aqui um briefing do podcast, eu sugeri
eu gosto muito da ideia, tem um livro eu até anotei aqui para não esquerrar, é Michael Gerber, O Mito do Empreendedor. Nesse livro, fala uma coisa muito interessante, que empreender não é para todo mundo. E isso acaba sendo até um contrassenso, a gente falar isso num podcast sobre empreendedorismo, mas eu acredito que é importante a gente partir dessa premissa. E nesse livro ele apresenta 3 perfis de pessoas quando você vai ter um negócio. Ao invés de falar em empreender, vamos trocar por negócio. É uma padaria, é uma confeitaria, é uma clínica de fisioterapia, como o Léo falou, né, entre ter a clínica e ter o consultório. Cara, você tem que ter a pessoa com o perfil técnico, que é a pessoa que vai pôr a mão na massa, é o fisioterapeuta, é o cara que sabe a receita da torta, é o chefe de cozinha, é o cara que vai fazer a parada. Essa pessoa tem que ter uma formação muito sólida, a parte técnica, a parte de lidar com as pessoas, mas principalmente a execução. O segundo tipo de, vamos dizer assim, não de pessoa, mas o segundo tipo de habilidade ou de pessoa que você precisaria ter é a habilidade gerencial. E o gerencial é aquela coisa mais analítica, mais processual, números, métricas. Tanto que se você não mede as coisas, a gente conversou numa outra ocasião, né, que a gente participou de um outro evento junto, Rodrigo, a questão do que não é medido não é gerenciado. Então, se você não tem essa habilidade e que não necessariamente a mesma pessoa que é boa em executar tem essa capacidade. E tem o terceiro personagem, que é o empreendedor por si só, que no livro ele fala que o empreendedor é o cara da visão, é o cara que vende o sonho, é o cara que está atento ao que está acontecendo no mercado, faz as conexões, que não necessariamente é nem o gerente e nem o executor. Então, ele defende a tese nesse livro, e ele faz associações até de questões neurocientíficas, a formação neurológica, a questão de personalidade, tudo isso. Então, o que eu acredito, respondendo sua pergunta de uma forma objetiva, a primeira coisa é entender que se você não recebe o salário de alguém, se você vai fazer acontecer o teu próprio faturamento, você é um empreendedor. E a partir do momento que você executa um trabalho, você tem um negócio. Se você não separa você, pessoa física, da sua entidade trabalhador, se você não separa essas duas entidades, é a primeira grande confusão. Então, a primeira habilidade é entender que você tem um negócio, seja um consultório, seja uma grande clínica, seja ir na casa das pessoas, como eu faço, por exemplo, é uma unidade de negócio. Então, de uma forma bem objetiva, é entender que você tem algo que é fora de você e que você tem que ter habilidades que, se você não tem de gerenciamento e de interação e visão, você precisa desenvolver. Você concorda, Rodrigo? E aí, Rodrigão, e para você, cara, o que precisa ter de habilidade para ser empreendedor? Primeiro, com coragem. Começa por aí. Porque assim, hoje, eu vou pensar exclusivamente, eu poderia trazer dados mais macro, né? Porque hoje, todo mundo, né? As pessoas, na verdade, você construir um negócio, você tentar entrar no negócio, é num país que falta muito emprego, né? E que paga-se muito mal, você ter o negócio é uma saída que as pessoas têm para tentar ganhar o seu negócio. Pode ser no Uber, pode ser vendendo o seu cachorrinho, o seu cachorro quente, pode ser vendendo o seu chocolate na faculdade, enfim, né? É uma forma que eles têm de fazer. Também tem um dado que 80% das empresas elas fecham antes dos 10 anos, né? Ou seja, e desses 80%, a maioria delas, grande, esmagadora maioria, é por falta de conhecimento, né? Ou de gestão. É porque quando a gente fala sobre gestão, é um negócio que as pessoas falam sem explicar, ela cai em desuso. Igual, mais ou menos igual você fazer um trabalho preventivo para as pessoas. Todo mundo sabe que tem que fazer um trabalho preventivo, mas ninguém sabe como e a forma de fazer. Então fica um negócio sem informação e um ciclo vicioso que não gera. Então, assim, a primeira coisa, quando eu falo que a pessoa, para ser empreendedor, ele tem que ter coragem, e na fisioterapia ele tem que entregar resultado, e se você não entregar resultado, você vai fazer gestão de nada, né? Então, eu prefiro o cara que talvez
entrega resultado, tem um faturamento, talvez não consiga reverberar esse faturamento tanto que ele pode, porque falta um pouco de gestão, do que aquele cara que possa investir muita grana e não ter resultado e fica um ciclo também que não entrega, né? Então, se fosse para escolher um caminho, é a primeira coisa, ter coragem de fazer, persistência de assumir essa coragem de insistência mesmo, e investir em conhecimento. Então, a nossa obrigação, e que eu sempre falo, né, assim, eu concordo com que ele falou, que o Luiz falou, que tem pessoas que foram feitas para serem empreendedores, né, que tem características de empreendedores, tem outros que não têm, né? E ok, mas eu como um gestor hoje e um cara responsável por criar pessoas, para administrar pessoas, né, gerir pessoas, eu sempre tenho como um mantra nosso, até cultural lá na empresa, eu transformar cada pessoa que está lá em empreendedores, porque no fundo é. Então, mesmo quando ele vai lá hoje, terceirizado, um cara que tem uma empresa, vai prestar serviço, porque é o sinal dos tempos é esse. Ele vai trabalhar numa clínica, ele tem uma empresa, ele vai prestar serviço para aquela clínica. Ele está atendendo para o paciente, só que ele acha que ele não é empreendedor. E a partir daquele momento ele é. Ele tem que administrar seu paciente, ele tem que gerir seu tempo, ele tem que fazer uma série de outras coisas como microempreendedor e ele vai transformar isso em mais ou menos, dependendo de como for a visão dele, né, ao longo do tempo. Então, acho que características eu juntaria um pouco do que o Luiz falou, né, dessa capacidade, mas hoje, sinal de mercado, né? Vamos pensar, cara, quanto que um fisioterapeuta de hospital ganha hoje? Quanto ele ganha hoje e quanto ele vai ganhar daqui 10 anos? É a mesma coisa. Então, mesmo o cara não tendo, talvez, aquela característica empreendedora, eu acredito mesmo que a gente consegue, com informação técnica e treino, ajustar algumas coisas dele para ele conseguir que aquele micro negócio que ele tem, seja atendendo em casa, seja ele conseguir reverberar isso daí, conseguir ganhar um negócio dele a partir daí, né? Eu vejo, quer ver um exemplo? Eu tenho amigos que, faturam bem 30, 40 mil reais no consultório. Estão infelizes. Apesar de terem um faturamento gigante, eles não são empreendedores. Então, e são caras difíceis de trabalhar para você desconstruir algumas coisas dele e poder ajustar isso para eles poderem se desenvolver, né? E casos graves de depressão, de síndrome do pânico, mesmo o cara, entre aspas, tendo um sucesso baseado apenas em faturamento. Ó, tem um negócio que vocês comentaram aqui, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco disso um pouco mais profundamente. É a história da gestão. Porque a gestão é meio sexo do adolescente, né? A gente sabe que existe, mas não sabe quem está fazendo, não sabe como é, e todo mundo acha que sabe, mas não sabe direito. Então, assim, o que vocês acham que são, por exemplo, ferramentas de gestão que a gente precisa ter como profissional? Ou qual que é a nossa visão da gestão? O que vocês podem falar desse tema de gestão dentro de um negócio na nossa área? Cara, Só, bom, só aproveitando, só aproveitando a pergunta do Del, deixa eu emendar já para vocês responderem na sequência. Dentro do que vocês falarem, mais a questão da gestão, aonde para vocês começa o erro do profissional? show. Eu vou aproveitar também porque eu gosto que o Rodrigo tem muito mais experiência e muito mais abrangência. Eu gosto que de ouvir a visão dele complementando. Mas eu acredito que, começando de trás para frente da sua pergunta, Léo, eu reforço o que eu falei ali no começo. O primeiro erro é não se entender como um negócio. Tá? Então, isso eu vou atender, eu vou fazer, tenho meu consultório. Cara, o grande erro é não tratar isso como uma empresa, por mesmo, assim, sem ser hipócrita e sabendo da realidade do mercado, que a maioria não é sequer formalizada, né? Mas em se entender como empresa, no sentido
de saber o básico ali de o que é despesa, o que é custo, né? Como fazer a sua precificação. Você vai comparar o preço do teu concorrente, vai fazer. Como é que você chega no teu preço? Né? Quanto que você quer ganhar? O que você vai fazer quando tirar férias? Então, o principal erro que eu vejo dos nossos alunos da mentoria, por exemplo, conversando com as pessoas, é não se entender como um negócio ou não ter um modelo de negócio. E as principais questões sobre gestão, eu acredito que são as mais básicas possíveis, que é, primeiro, saber qual é a sua estrutura de gastos. Separando ali, eu chamo de as 3 áreas principais ali, as despesas, que são as obrigatórias. Então, o que você tem que pagar se você tiver 0 pacientes ou 100? Então, você tem que pagar ali o aluguel do consultório, ou a secretária, ou a água, a luz, enfim. Tem gastos que vão acontecer, o crefito, que vão acontecer mesmo sem você ter pacientes. Tem um outro grupo de gastos que são decorrentes da sua operação. Então, material de consumo, estoura um elástico, a maca do lençol da maca, enfim. Até mesmo o seu deslocamento, porra. Quanto que você gasta para ir para o trabalho, para voltar, se você vai em paciente, quanto você gasta de combustível. Eu tenho a pachorra, o Léo gosta dessa palavra, eu tenho a pachorra de falar, pô, quanto você gasta de alimentação? Quanto que você gasta de comida se você não vai para casa, se você vai? E esse é o segundo grupo, que são ali o custo, que tem a ver com a operação. E tem um terceiro grupo, que ele não é nem obrigatório e nem tem a ver com o teu trabalho propriamente dito, que ele é opcional, que são aqueles gastos que você faz em publicidade. Se você não gastar em publicidade e tiver outras formas você não é obrigatório e nem tem a ver com o seu trabalho. Agora, reservas para se quebrar um ar-condicionado, arrumar uma reserva para você tirar férias, para você fazer cursos. Então, entender que é muito comum, Rodrigo, a gente conversa assim, por exemplo, o cara fala assim, hoje de manhã eu ganhei já a escola das crianças. Como assim? 100% do que você ganhou vai para o teu bolso? Então, faturamento não é salário. Eu acredito que esse é o segundo grande erro, Léo. Primeiro, é não se ver como uma empresa, e o segundo, achar que todo o dinheiro que você ganha vai para o seu bolso. Concordo em 100%. Na verdade, se fosse para resumir, é faturamento e custo. E análise de números. Então, não tem, assim, para você fazer uma gestão o que é uma bússola. A gestão nada mais é do que uma bússola. Então, e para essa bússola funcionar de uma maneira correta, tem que saber algumas coisas dela. Então, você precisa saber, poxa, quantos pacientes entraram aqui dentro hoje, essa semana? Eu tenho que saber qual que é meu preço médio que eu vendo, eu tenho que saber qual que é meu custo, eu tenho que saber, inclusive, ao longo de um ano, por exemplo, a sazonalidade desses pacientes e alunos, porque eu consigo fazer uma estratégia ao longo do tempo, prevendo isso. Fora, custo, entra tudo, entra o que o paciente, o paciente não, o funcionário que eu tenho que é registrado, que você tem que ir lá provisionar lá os custos dele, provisionar a sua maca que você comprou, que é maravilhosa. Isso é um dos grandes problemas, que 90% das clínicas de fisioterapia estão sucateadas. O cara vai lá, faz o empréstimo, compra a clínica inteira e não projeta a depreciação desse equipamento ao longo do tempo. Então, ele monta uma clínica nota 1000 e, ao longo do tempo, ela se transforma em zero, porque ele não vai conseguindo repor da mesma intensidade, vai perdendo os pacientes que ele tinha que vir por causa da estrutura, porque, pasmem, tem um estudo agora aí, o último que fizeram uma pesquisa do que os alunos, os clientes dessa área de saúde mais, em primeiro lugar, o que eles mais veem, sabe o que é? Estrutura. Estrutura. Depois resultado, né? Então, eu acho que acho não, tenho certeza que é a bússola, os indicadores, que a gente fala de indicadores, parece um negócio difícil. Não, você faz numa folha de sulfite, né? O que você ganha, qual o seu gasto, aonde você fez, quem foi da sua equipe que mais performou ou não.
quais são os serviços que você tem dentro da sua empresa que mais geram renda ou não, se a sua empresa, seu consultório, qual que é a ocupação total, 100% dela, qual que é o valor de faturamento, se ela faturar 100% da ocupação. E aí fazer os jogos, eu falo jogo, que é você entender isso como mapa e brincar nesse mapa onde a gente pode ser mais flexível para colocar no horário menos concorrido e você aumentar a sua precificação quando você começa a ficar sem tempo para fazer as coisas. Então, se fosse para resumir, eu falaria que é uma bússola. Gestão é bússola, né? E colher dados. Não tem como você saber para onde vai se você não conhece o seu negócio. Então, você pode atender muito bem, pode entrar lá, começar a receber uma graninha. Agora, se você não sabe saber os fatores que fazem a sua empresa existir, para você agir de forma certa ali e outra, ter a humildade de falar, porra, eu não sei trabalhar com finanças, eu não sou financeiro, eu preciso ir atrás de alguém que faça para mim. Porra, esse cara para me dar uma consultoria vai me cobrar R$ 3.000 a cada 10 dias, 6 pau por mês. Tudo bem, mas talvez ele, com esse ajuste de investimento, e saber o que é investimento, o que é custo, né? Talvez esse cara faz retornar para você o triplo, entendeu? Então, que envolve com coragem também. Rodrigão, eu acredito que já como a gente está na osteopatia científica, é o mais perto do modelo científico. Assim, a gestão é você ter processos, medidas, estabelecer a casualidade, ver em qual ponteiro você mexe, qual é o resultado. Então, a parte da gestão, talvez, não é uma arte, é uma ciência. A gestão, Sim. ela é analítica. Sim. Uma É coisa 100% analítica. é, se você não tiver métrica, você não sabe nem o que está acontecendo, né? Não. Existe uma E coisa. muitas vezes, Léo, você vê, por exemplo, isso eu falo até com minhas coordenadoras. Eu vejo a métrica, eu consigo enxergar, compilar as informações. Só que daí, dentro daquela métrica, eu preciso tomar uma decisão dura. Decisão dura que envolve você tirar os sonhos de uma pessoa em detrimento de toda uma coletividade. E o gestor, todo gestor de sucesso, ele tem que ter esse discernimento e essa coragem de tomar decisões. Gestor de sucesso toma decisões. Muitas vezes, decisões que não são legais, né? Assim, e você não vai ser chamado para tomar cervejinha, você vai ficar fora do grupo do Zap, mas para a coletividade e pro desenvolvimento da empresa tem que ser tomado. E tem muita gente, assim, é um negócio que eu vejo, cara, eu falo que é quase a maioria, a dificuldade de se tomar decisão, a O pessoal, dificuldade de se o falar pessoal não. pensa muito com o coração, né, na empresa. É aquela coisa. Eu vou dar uma coisa interessante. Desde que eu abri o consultório, isso em 2002, eu falo para todo mundo, eu tenho registrado todos os anos, 22 anos, quantos pacientes eu atendi todos os anos. Eu sei, e eu tenho registrado quanto eu cobrei todos os anos, eu tenho um valor médio, ticket médio, e eu sempre fiz. Chega no final do ano, eu olho quantos pacientes eu atendi esse ano, quanto eu cresci, quanto eu diminuí, quanto eu cobrei, quanto está meu custo horário. Hoje eu sou um consultório, sou só eu e uma secretária. Eu continuo fazendo a mesma coisa. E as pessoas não entendem por que você faz isso? Porque isso me permite entender para onde está indo o mercado. Eu consigo prever se a coisa está no ascendente ou está no descendente. Eu consigo organizar custo, eu consigo planejar futuro e sei, inclusive, quanto eu posso aplicar de reajuste. Porque eu vejo o mercado. São 22 anos coletando dados sistematicamente, mês a mês. Eu olho mês a mês. Esse mês foi tanto mais, tanto menos. Tive mais dificuldade nisso, mais facilidade naquilo. Esse ano foi bom, esse ano foi ruim.
E é uma coisa que é básica, mas é um básico que exige uma disciplina que quase ninguém tem. Você pegou num ponto muito bom. As pessoas, elas querem tocar um negócio com o coração, e o negócio não está com o coração. Eu falo que assim, a maior vontade dentro da empresa, né? Em toda reunião eu falo isso para eles. A maior vontade da empresa não é minha e não é do outro, né? A maior vontade da empresa é da própria empresa, né? Tem situações que a gente precisa tomar decisões, né? E dados, né? A gente que passa, eu tenho lá, hoje você vai na base de dados minha lá, a gente tem 21 mil pessoas cadastradas na base de dados. Hoje, 78% do faturamento nosso é orgânico, é indicação, é o cara que é ex-aluno, ou indicação interna, né? Então, você vê, quando o pessoal me fala, principalmente de marketing, marketing é um negócio que pega muito eles, né? Investimento em Rodrigão, marketing, né? só um Oi. parênteses. Galera, presta atenção na métrica. Você está vendo que o cara sabe o número de cabeça. Isso é gestor. Se perguntar ainda, Isso é gestor. sabe qual que é a minha taxa de renovação? Olha lá. 78%, eu É sei. isso, Eu vejo cara. tudo Isso, disso é aí. isso que a gente está falando. É esse dado que tem que estar claro na cabeça do cara que quer empreender. Senão você vai Ô, falar, Léo, eu acho que eu vou. Não, você acha nada, você não acha. Ou você tem o dado, ou você não acha, ou você não tem nada. por exemplo, hoje o paciente que entra para tratar dor crônica com a gente, esse paciente ele vai pagar um planner ali, e eu sei que ele vai renovar esse planner pelo menos para uma vez, porque a média que esse paciente fica lá no consultório, no departamento de reabilitação, são 9 semanas. Então, eu já sei disso. Então, hoje eu sei que esse cara, se entrar 10 caras hoje, eu sei que daqui 9 semanas esse cara vai estar lá e vai renovar pelo menos mais uma vez, né? Então, isso vai dando previsibilidade, né? Então, assim, você vê, né, que eu falei o negócio da 80 e poucos por cento de faturamento de pessoas que já passaram lá. E marketing é uma coisa que sempre pega na cabeça dos caras, né? Poxa, se eu fazer marketing, o marketing eu vou trazer. O marketing, vou dar uma notícia ruim aqui para todo mundo. Lembra lá atrás, há 15 anos atrás, que quem fazia propaganda na televisão? Ninguém. Era Coca-Cola, enfim, só essas multinacionais, esses monstros, né? E hoje, o tráfego, que é essa loucura que é hoje, isso aí vai se tornar um negócio muito caro. Já está se tornando, né? Antes você fazia um investimento X para palavras dentro do Google, que você conseguiu um resultado tal, hoje já começa a dificultar. E isso, a médio prazo, ele vai ser um problema muito grande. Vai também, você tendo por exemplo, você tem um consultório médio, pô, com R$ 2.000 você não faz mais nada. E aí? E aí, eu tenho que antecipar. E é o que eu estou falando para o pessoal. A forma de antecipar é você criar experiências com o seu cliente para ele poder começar a indicar pessoas exatamente como a gente fez no início da nossa vida. Ô, Entende? Rodrigão, Então, eu oi. falo isso para a galera também, que a gente fala que eu até brinco quando eu faço essa aula, eu escrevo assim, como faziam os homens das cavernas. Falar com as pessoas e fazer o contato, falar com os médicos, falar com os outros profissionais, base antiga. Porra, isso é. O tráfego realmente tem vários estudos mostrando o preço de aquisição cada vez maior, a disputa cada vez maior, e a gente tem e grandes, por exemplo, caras gigantes do que ensinam sobre marketing e tudo, como por exemplo, Conrado Adolfo, ele tem um programa, você passa 6 meses sem sequer falar de digital. Quer dizer, será que é uma volta para o básico, como você está falando, Rodrigo, ou será que é simplesmente o bom senso? Não é volta para o básico, porque no básico a gente não fazia algumas estratégias que tem hoje. Então, por exemplo, hoje eu tenho os influencers, que tem que ter. Então, você tem uma base de influência que tem lá 100 mil seguidor, você tem que ter o cara. Você tem que ter o cara, mas tem que ter o cara certo, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que a gente fez. Eu tenho 991 clientes ativos, né? Estão lá na Físio, no treinamento, enfim, nos serviços lá.
A gente fez um estudo e a gente fez uma listagem desses 900 e poucos clientes, quanto esses caras investiram lá, tempo, quanto tempo eles estão lá e quanto eles investiram no total. Aí dessa planilha muito grande, eu tirei os 200 mais. Porque nesses 200 mais, eu tirei os 200 clientes que estão lá há mais tempo e investiram mais. E aí você tem lá um suco de clientes que são a nata minha. Então, o cara que investiu aí 80 mil, 78 mil, 50 mil, 70 mil, tem dois, três, que indicou não sei quantos. E a gente está num trabalho assim, isso é um projeto, né, nosso lá dentro, de entender quem são os caras. A gente fez um questionário gigante e a gente vai perguntar tudo para esse cara. Meu, onde você almoça? Qual hospital que você vai? Que carro você tem? Onde seu filho estuda? Tudo. Qual foi a viagem que você fez? Eu quero saber tudo. É um raio-x do cara. Porque depois que eu saber tudo isso e mapear aonde ele vai, onde ele come, o que ele faz, os meus parceiros, eles vão ser direcionados exatamente para esses lugares. Por quê? Porque a forma das parcerias, do networking, de eu trazer, ser mais assertivo no trazer o cara para dentro da empresa. Porque quando o cara vem por indicação, ou uma campanha dessa de fidelidade, por exemplo, esse cara vem mais pronto para comprar, independente do preço. Eu vou gastar menos no departamento comercial para ficar lá, ô, meu nome é tal, ó, você conhece a FH, a FH tem não sei quantos anos, tal. E para isso, eu transformar minha equipe em empreendedor é determinante. Eles têm que estar preparados para receber esse cara. Então, hoje, você vê, hoje eu invisto uma fortuna neles. Então, eu tenho o G4, eu gosto muito do G4, tem o G4 Skills, que é onde você monta, você compra uma pós-graduação, e eu coloquei lá os meus fisioterapeutas, professores, equipe os auxiliares de financeiro e tal, para participar desses skills e fazer uma pós-graduação. Você vai formar gestores ali, com conteúdos entregue pela G4 e conteúdo escolhido por mim, né, baseado no core de trabalho meu. Hoje, eu pago, por exemplo, para o fisioterapeuta, eu pago faculdade de educação física e para o professor, eu pago fisioterapia. Porque nós estamos no meio de uma transformação, onde que talvez em um futuro muito próximo, a gente vai ter uma profissão que não chama nem físio e nem educador físico. Isso eu acredito piamente, cara, isso é isso. Eu bato na tecla há alguns anos. Nós vamos ser gestores de saúde. Todo o meu camp é voltado para ser gestor de saúde, né? Com a ideia de biopsicossocial, você tem que entender isso daí. Então, eu acredito muito que a gestão, que a visão, né? A ideia de você transformar as pessoas que estão muito perto de você, para você reverberar essa transformação também para os pacientes que eles atendem, isso aí é a chave de você conseguir reverberar o seu negócio, né? E analisar dados é, para mim, fundamental. E tomar decisão também. Rodrigão, deixa eu fazer uma pergunta que eu quero, assim, eu quero entender como que você pensa, que é assim, ó. O que você acredita? Você já falou um monte de coisa disso, mas assim, o que você acredita que é fundamental para você transformar? Porque a gente tem basicamente dois tipos de cliente. A gente tem um cliente que frequenta a nossa clínica, o nosso espaço, que é um cliente que naturalmente indica o nosso trabalho, porque ele gosta de se comunicar, ele gosta de falar do que ele está fazendo. E tem um outro tipo de cliente que gosta, que também, mas ele não indica. Ele simplesmente não tem essa. Assim, como que você transforma o cliente num cliente que te indica? Tem alguma tática específica? É a experiência mesmo que você falou? É a experiência do cliente que faz isso? É a experiência do cliente e a gente, como profissional, a gente entender que a gente não é o ator principal do projeto de saúde dele. Muitas vezes a gente tem um ego de achar que nós somos importantes e ele precisa da gente estar ali. Eu sempre falo que a ideia principal é a gente entender que a gente tem uma atividade meio e que a gente precisa estar consciente de gerar experiência, não quando está perto da gente, mas fora. Então, por exemplo, eu vou falar uma narrativa do que a gente fala para natação que a gente tem lá. Você acha que a pessoa a mãe vai levar a criança para fazer natação
lá, beleza. Não é para aprender crawl e costa. Você está levando lá a criança, por quê? Porque em 2023 foi a maior causa de morte entre crianças de 2 a 4 anos foi afogamento. E principalmente, o outro apelo foda para isso imagina um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro, hoje, nessa loucura que a gente vive hoje, o cara junta dinheiro o ano inteiro para poder viajar para o resort no final do ano. Ele vai com duas crianças que não sabem nada. As férias é um inferno. Ele não vai para descansar. Então a gente precisa entender da importância durante o processo que o profissional tem de gerar experiência foda para ele lá nas férias. E a gente comunicar isso durante o tempo. Como um pai acompanhar um filho para andar de bicicleta. Se ele está com a coluna fodida, ele não vai acompanhar. E quanto custa ele perder uma experiência dessa? E, óbvio, isso tem que estar na visão como propósito, mas a gente precisa reativar isso todo dia. E a principal coisa da gente reativar todo dia, eu tenho certeza absoluta, é entender que a manipulação de sacro não é isso que vai fazer ele. A liberação do pessoas não é isso. Ô, A Léo, liberação do pessoas, do Léo, sacro, voltamos no ou sacro. O sacro é um tema desse podcast, Rodrigão. Você tocou na ferida do podcast. Todo mundo fala. lógico, é porque os cara ficam, eles ficam loucos por uma manipulação de sacro, né? E não entende que muitas vezes você vai e faz uma porrada de teste na primeira avaliação do cara e não para um segundo para ouvir ele. E aí você não vai conseguir tratar ele, só vai colocar lá os testes, você vai colocar as técnicas, o cara vai sair de lá, melhorou, mas você não vai mudar porra nenhuma na rotina dele, na vida do cara. Então, quando eu falo de gerar experiência, entra depois de vocês aí no Instagram do Red Bull. Vê se eles vendem alguma coisa no Instagram do Red, Tem a Red foto Bull. de uma Ele lata. não tem uma foto de uma lata. Entra no Instagram da Apple. Não tem foto de um telefone lá. Entendeu? Exato, Ô, exato. Rodrigo, aproveitando essa questão do. Acaba sendo uma coisa também que parece uma coisa de manipulação no sentido de persuasão, porque quando a gente fala de você trazer a parte comercial junto com a parte científica, até o Léo falou no começo da gente falar de planos de tratamento, esse tipo de coisa. E quando você fala de experiência do cliente, o termo que se fala, né, experiência do usuário, e tem o segundo termo, que é o sucesso do usuário. Então, não só tão importante quanto você ter né, o pessoal fala, vou botar uma Nespresso, botar uma água gelada, vou botar um Sauvignon Blanc, a pessoa toma, sei lá. Agora, você está medindo a evolução desse cara, você fez o teste, depois os questionários, você repetiu ele depois de 4 semanas, você acompanhou, você levantava o ombro até aqui, agora você levanta aqui, e acompanhando o sucesso disso, né? Não só a experiência no sentido de ser agradável, essa questão dos 3 níveis da necessidade que a pessoa apresenta, que é a funcional ali, né, a dor realmente a dor física, né, tá com uma dor no joelho, a dor funcional, que é não conseguir correr, e a dor do sentimento ou da vivência, que é não conseguir acompanhar a criança de bicicleta, por exemplo. Mas não é você chegar e falar, se você não fizer isso, o nosso tratamento, onde você se imagina daqui 5 anos numa cadeira de rodas? Não é isso, porra. É justamente proporcionar essa condução de tal forma, como o Rodrigo falou, a você entender qual é a porra da necessidade da pessoa. E esse acompanhamento, Ouvir. ele também ele é um... Quem sabe o que precisa é o paciente. Exatamente. O que você vai fazer é o paciente, ele que está pagando. A gente tem uma mania, e eu vou te falar uma coisa, isso é pior na osteopatia. A gente tem uma mania de definir os objetivos do tratamento para o paciente. A gente fala, não, eu sei o que você precisa. Cala a tua boca. Você não sabe nem o que você quer comer. Você tem que Quem decide o que o paciente quer é ele. Ele fala, pô, eu quero pegar meu filho no colo e jogar ele para cima na piscina. Eu estou com meu ombro doendo. Eu quero fazer isso. Não interessa se ele tem uma disfunção A, B ou C na esternoclavicular, na cromioclavicular ou sei lá, em qualquer lugar. Ele quer resolver o problema.
Até porque ele não vem te procurar quando ele sente dor. Ele vem te procurar quando a dor atrapalha na função que ele quer executar, né? Exato. Mas ele não vai Isso aí, falar Léo, isso. não, Mas e Léo, eu falo, isso daí eu falo que é o desejo que o paciente vem e a gente precisa entender o desejo oculto que ele não consegue falar, né? Aí Exatamente. essa interpretação nossa é muito importante. Tanto que dentro de todos os projetos lá, eu não coloco, por exemplo, profissionais muito jovens para fazer as avaliações, tanto de personal, quanto no Pilates, quanto na fisioterapia. Mesmo tendo um processo organizado que vamos aplicar um questionário para ele na confirmação de terapia, de avaliação, vamos mandar um questionário. Mas não quer questionário que não vai perguntar onde está a dor, vai perguntar coisas amplas da rotina, né? E depois ele chega lá e a equipe comercial vai pegar ele e vai apresentar a empresa para ele, vai fazer uma apresentação. E não é para apresentar, ó, aqui é o Pilates, aqui é não sei o quê. Não, é uma apresentação guiada, onde ela tem que compartilhar e pegar informações que ele vai soltar ali no ambiente mais tranquilo, tomando um café. Para compilar isso tudo dentro de um sistema e quando entrar comigo ou com qualquer outro profissional, eu já sei que esse cara tem, eu já sei alguns gaps que ele está. E aí fica muito fácil de conduzir, né? De saber o que o cara, onde a gente precisa tratar ou não. Isso é tudo processo. tem uma coisa que a gente depreendeu no primeiro episódio com o David. O David, ele pontuou bem assim. Uma pessoa, quando ela vai ao seu consultório te procurar, e entra no que você falou, Diego, ele não vai te procurar porque ele está com dor. Ele vai te procurar porque ele não aguenta mais viver daquele jeito. Que ele não consegue mais conviver, ter qualidade de vida com o que ele está passando, que não é só dor. É alimentação, não poder brincar com o filho, não poder ir numa praia, caminhar na praia. Então, assim, é, essa coisa do que você disse que é preciso entender que a gente é um profissional de meio. Você está aqui para criar uma ponte. A pessoa ela não consegue mais e ela quer voltar para cá. E você está no meio. Você não é o agente principal, você não é o Deus da salvação que vem, filho. Levanta-te, anda, que eu sou o cara. Isso é, entra numa pergunta seguinte: como é que você, dentro do empreendedorismo, dentro da escola de negócio, da profissão da saúde, como é que você tira isso da cabeça do cara que passou 4, 5, 6, 10 anos numa formação, ouvindo o oposto? Então, eu tenho duas formas lá. Uma é a forma, o cara chegou lá com 3, 4, 5 anos formado. Ele passa por um onboarding. Rodrigão, Eu tenho só um que ter adendo. Oi. Nessas formações todas sem ter uma porra de uma aula de empreendedorismo, né? Que é outra coisa que eu ia falar. Então, por exemplo, o cara sai da faculdade, primeiro, ele está na faculdade, ele está dando pós-graduação lá, ele olha para os próprios professores. Nenhum é case. Todos eles dão aula só. Então, nenhum sabe nem fazer nada. Eles também padecem do problema. Então, eles não são mostra para ninguém. Eu falo que o que me carregou a trabalhar, a ser empreendedor, a trabalhar com uma cabeça um pouco mais aberta, porque como eu não fui um cara dentro de universidade para dar aula, nada, eu dou aula agora, hein? Depois de velho. Eu não fui contaminado, né? Daquele status quo do professor, sofredor, branquinho, que não sei o quê, não fui, né? Então, assim, eu sempre é que a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive todo dia, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu sempre fui rodeado de empreendedores, foda, e aí sempre atendi esses caras, sempre participei disso daí,
eu comecei a trabalhar muito jovem, muito jovem. Eu com 14 anos, 15 anos, já descarregava caminhão de arado, para você ter uma ideia. Então, isso me ajudou a entender muito de pessoas. Eu trabalhava em vendas, né? Então, eu tenho a forma, é um onboarding. O cara vai ficar lá o tanto de tempo que eu acho que ele tem que ficar, né? Para ele entender, sentir o cheiro da cultura da empresa. Hoje, depois de 20 anos, eu tenho mais empreendedores ali comigo, formado comigo, estão comigo há 10, 11, 12 anos. Mas hoje eu tenho a forma mais fácil hoje é captar pessoas de primeiro e segundo ano de faculdade da área da saúde, pode ser na nutrição, pode ser na física, pode ser no calor físico, transformar ele numa entrada no estágio um de trabalho, que é o quê? Administrativo, comercial, host, recepção, e a partir daí criar um plano de carreira para ele, até ser um partnership mesmo, um trabalho de partnership, para se transformar em sócio, e que ele vai galgar as etapas comigo. Então, por exemplo, hoje eu tenho pessoas na coordenação comigo que tem 9 meses de formado e coordena uma equipe de 6, 7 personagens. Mas está comigo há 5 anos. Então, ela tem a cultura da empresa muito dentro dela, conhece todos os processos dentro da empresa e a capacidade dela de gestão está ótima. Então, eu pego essa turma e vou criando de fato dentro, né? Porra, quando eu vejo que o cara tá saindo, ele tá em dúvida se ele quer filho ou não, eu falo com o pai do cara, eu falo com a mãe, eu chamo para reunião, para ser um agente transformador deles, para eles poderem entender e usar isso daí para frente. Hoje o meu camp, assim, teve agora no final de semana, vieram 30 pessoas do Brasil inteiro para cá. Quem dá o camp? Eu e minha equipe. Então, eles também participam dessa empresa de educação. Então, cara, assim, Léo, eu tenho certeza que a forma mais difícil é quando a gente pega um cara que precisa desconstruir uma ideia, e eu invisto muito tempo nisso, invisto mesmo no cara, ainda mais eu vejo que um cara é um cara, puta, que ele quer, que ele vai não teve oportunidade de ser diferente, eu tenho visto nele, e ou o moleque novo. Então hoje eu tenho lá mesmo umas 7, 8 pessoas, exatamente assim, que eu sei que daqui 4 anos, 4 anos e meio, eu vou ter profissionais em frente, operacional, físio, nutri e personagens, uma capacidade fodida de criar experiência com o cliente. João de bola. Eu estava pensando também, quando você estava falando, Rodrigo, é genial toda essa questão de você trazer essa visão do empreendedorismo e formar eles. E eu só queria completar, talvez, quando você pergunta, Léo, sobre essa questão da intervenção, né? Como você também fazer parte, como você se posicionar menos como sendo o protagonista, né? Talvez, e isso é uma coisa de manual, de marketing ou mesmo que é você não vender ou você não defender uma técnica, e sim o resultado, né? Então, ao invés de você, e aí isso pode ser até um gancho para uma coisa mais polêmica, que é você tem um repertório, você enquanto osteopata, né, que esse podcast é voltado para osteopatas principalmente, mas principalmente você se colocando numa posição de ter um repertório e não fazer caber o que você sabe para quem só tem martelo, parafuso é prego. Então, quando você consegue colocar o resultado como o que realmente importa, qualquer coisa que você faz é somente meio, inclusive você mesmo se posiciona como um meio para aquele resultado, que não importa os seus diplomas ali na parede, mas, obviamente que são importantes, e o repertório, e você juntar isso, que é a capacidade de entender, interpretar, e ter essa visão do todo comercial, aí você está pronto para realmente explodir. E isso que o Rodrigo faz é se cercar de pessoas altamente capacitadas em todos os aspectos. Se a gente voltar para o começo da conversa, são exatamente aqueles 3 tipos de pessoas que o livro lá do Mito do Empreendedor fala. O cara super bom técnico,
o cara que é analítico e sabe fazer a gestão, e o cara que tem a visão criativa, a visão do todo. Então você está realmente formando monstros, Rodrigão. Então, assim, é assim, eu sempre falo que as técnicas são coadjuvantes, são ferramentas. E você vai pensar mesmo assim, friamente, então você pega a dor crônica, né? A dor crônica, o que a ciência mostra? A evidência um um paper que saiu, não sei se foi 2018, é exercício físico trata a dor crônica. A osteopatia pode se remoer, pode pular dessa altura. Ali está ali um estudo parrudo que fala, quer tratar dor crônica? Tem que fazer exercício, gato. Se você é um fisioterapeuta osteopata e você não tem espaço para fazer exercício lá, você indica um colega para ir. E eu indico o colega para ir e faz a gestão de trocar ideia com ele, de conversar, de abrir e tal. Então, eu uso, por exemplo, hoje eu tenho osteopatia, pilates, tem tudo, um monte de coisa. Para mim é uma caixa de ferramenta mesmo, de fato, né? De saber, entender. Aonde a osteopatia ela entra, e eu adoro colocar a osteopatia no tratamento de pacientes com dor crônica, eu gosto, desde que seja na hora certa, no volume certo e compartilhado com alguma outra coisa. O Pilates, que era subemprego alguns anos atrás, a ciência vem empurrando nas nossas costas a importância do Pilates no processo de melhora de dor lombar, por exemplo. Então, o cara que trabalha com Pilates, ele, cara, ele tem uma ferramenta do caramba na mão dele aí, que ele vai poder trabalhar muito e manipular com ciência. Não é empurrar o óculos, eu sou um fital, eu vou empurrar o óculos pro cara. Não é isso. Com a ciência, eu vou utilizar o que melhor cada técnica me coloca. E outra, todo mundo que entra lá, eu sei de uma visão biopsicossocial e voltado para dor, e dor é uma experiência que é modulada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Na minha concepção, o esporte está inserido no aspecto psicossocial. Então eu tenho que promover o esporte no cara. Eu tenho que falar para o cara, ele vir comigo, vai fazer o trabalho comigo, mas ele tem que fazer o beach tênis, ele tem que fazer o futebol, ele tem que fazer o crossfit, ele tem que fazer coisas, o jiu-jitsu, ele tem que fazer coisas que limpam a mente dele. E só vai limpar não é esteira, não é fazendo 3 de 10 de bíceps. O 3 de 10 de bíceps vai favorecer ele chegar no esporte e descarregar tudo que ele tem para ser o melhor marido, melhor esposa, ter paciência com o filho, trabalhar. Ah, eu trabalho 11 horas, porra, eu vou fazer você trabalhar 13 horas e vou controlar sua demanda, fazer aquela relação capacidade dele demanda para trabalhar, para sobrar tempo para você andar de bike com seu filho, viajar e fazer o esporte. Isso é gestão de saúde. E se eu tiver no consultório com a minha gravata, um negócio em cima, com 200 de diploma, manipular FRS dele, e ele ir embora achando que fez alguma coisa, você não vai fazer porra nenhuma nele. Você não vai agir nele do jeito que tem que agir. Entende? Então, assim, eu amo, sério, eu gosto muito da osteopatia, mesmo. Mas eu tenho uma série de questionamentos em relação à formação dela. Porque na minha concepção também ali não tem cases suficientes que mostram o que é o negócio aí fora, entende? Aí você vê osteopatas frustrados cobrando menos, com uma ferramenta potente na mão e frustrados porque não consegue se desenvolver, porque o sistema de saúde não fala, não conversa mais com eles, não conversa, né? Então assim, hoje eu fui montando então eu tenho academia, eu tenho CrossFit, eu tenho luta lá em Vinhedo, eu tenho vários outros negócios dentro do sistema de saúde, mas sabe por quê? Para poder fazer a gestão. Ó, vai fazer CrossFit, a gente adapta para você, você vai fazer CrossFit. Pô, você quer fazer beat tênis? Ó, tem aqui nosso grupo, não tem BT, mas tem no nosso grupo, tem um parceiro que tem. Vai lá e faz. E eu tenho uma comunicação com ele para ele entender dentro de um prontuário, e ele vai ter acesso ao meu prontuário, o que ele pode fazer ou não no sistema dele. Então, se eu não posso sacar em cima, eu saco embaixo. Se eu tenho uma dor overhead, eu vou sacar embaixo, mas eu vou estar lá fazendo um negócio que, na ideia
biopsicossocial vai ser determinante para a saúde dele. É assim que a gente trabalha aqui. E isso dentro da minha empresa, ele é mantra. Se não entender isso durante um mês e meio, tá fora. Pode ser formado em Harvard, tá fora. Léo, eu não tenho, isso é uma cultura nossa lá. Eu não tenho um diploma meu pendurado. Você não é museu, Não né? tenho um diploma. Não tenho um diploma meu. Sim, Eu falo, o pessoal trabalha de camiseta e leg. As meninas, as fisioterapeutas foda, são chamadas de doutoras. Mas não é. A gente tem a cultura do querer transformar mesmo, influenciar a vida da pessoa. É isso que a gente tem. E aproveitando, olha só que interessante como tudo se conecta, né? A gente tem um modelo de negócio que a gente defende dentro do nosso grupo também, é um modelo de negócio onde você tem o teu repertório de tratamento, você faz utilizando a metodologia que o Léo desenvolve, ensina da tomada de decisão clínica baseada em evidência, você faz toda uma avaliação com um diagnóstico e um prognóstico com moduladores utilizando a ciência, e a partir dele faz um plano de tratamento que envolve todo esse processo da terapia manual, do exercício, da manutenção, controle da recidiva e no modelo de negócio que a gente sugere é exatamente esse. Se você pode absorver e ter um parceiro, você tem interno na tua clínica o Pilates, o condicionamento. Se você não tem, você tem um parceiro de indicação que eventualmente pode ser uma indicação que é comissionada, não é um pecado, pelo contrário, todos ganham. Ou então que, ao contrário, seja uma indicação de mão dupla, onde cada um se sabe exatamente, é um ecossistema que você cria. Então, esse modelo de negócio conecta toda a sua visão científica e teu repertório educacional com um modelo comercial, onde você, sim, não vai tratar na primeira sessão, a famosa dor na primeira sessão, não vai manipular e a pessoa sair sem dor. A gente conhece e entende, sabe que o tratamento da dor crônica precisa ser feito a longo prazo. Então, o modelo de negócio, quando você falou, Léo, da questão que o pessoal confunde com pacote, né? Pô, você faz 10 sessões, é mais barato? Não é esse o caso. A questão é, para você ter o comprometimento da pessoa no tratamento, para você saber e conseguir fazer a gestão como um todo, é óbvio que se você faz a pessoa, ela trata e fala, então, marca lá com a secretária próxima, ao invés de você já ter todo esse programa, desde a avaliação estabelecido qual vai ser, e saber qual é o fluxo desse cliente-paciente ao longo do tempo, isso é um plano de tratamento. Não é uma porra de um pacote que com 10, ao invés de ser 200, é 180. É isso que eu... Aqui a gente chama de planner mesmo, eu chamo de planner. Né? Aí você vê como é louco, né, o negócio. Por exemplo, quando eu fiz a osteopatia, eu passei lá quase uma semana explicando para o personal trainer o que a osteopatia fazia e quando era indicada. Então, quando ele vai ter. Você vê, ó, eu vou te dar um dado assim: de cada 10 alunos que entram para fazer aula experimental no personal, 9 tem dor. 9 tem dor. Então a gente passa explicando para eles o que é dor. Então eu recebo muita indicação de osteopatia pelo personal. sim. Ele indicou, ó, você vai treinar comigo 2 vezes por semana, só que eu quero que você faça osteopatia pelo menos umas 4 sessões. Ele passa isso já. Por quê? Porque ele está capacitado a entender que ele é muito mais do que um aplicador de treinamento funcional. Ele é um gestor de saúde que vai pegar aquele projeto daquela pessoa e tentar fazer esse projeto. Por isso que a gente tem cliente. Você vê, ó, a startup nossa é uma plataforma tecnológica que ele pegou tudo que eu faço, colocou tudo dentro de um lugar só. É isso. Quem são os maiores investidores, mesmo? Né? Então a gente é uma empresa que nem nasceu de fato ainda, foi precificada em 6 milhões. Quem são os dois principais investidores? Dois clientes meus que estão desde 2007 e 2009 comigo lá. Tratando dor? Não, fazendo um projeto de saúde. Eu falo que é saúde a longo prazo mesmo. É você criando e acompanhando. Sabe aquele médico de saúde? Aquele médico de família que tinha antes? Que ele olhava você? É o que a gente faz hoje lá, dentro da FH, com os profissionais que tem lá. Ah, e no CrossFit Vida? Mesma coisa. Mesma coisa.
né? Então a gente tem um sistema de monitoramento de distância, então a gente cria monitoramento à distância, tudo para ter dados, tanto dados para a gestão da empresa, quanto dados para a gestão da saúde do cara, né? Aí e dá para fazer isso aí de uma maneira muito legal. É só não ser torcedor de técnica, né? Sim. Assim, é você entender que você tem um monte de ferramenta. Por exemplo, hoje está faltando a acupuntura. Pô, a acupuntura acho que entra legal na ideia biopsicossocial para trabalho de dor crônica. Eu acho que é legal. Massagem, por exemplo. Massagem é a coisa mais maravilhosa que tem, todo mundo gosta, que dá um relaxamento fodido no cara na semana. Aí eu vou lá para minha física e falo assim, meu, por que não faz massagem? Faz uma massagem, ou faz acupuntura, faz a quiropraxia. Eu provoco eles para eles trazerem ferramentas para eles também aplicar ali. Aí você tem o que ali dentro? Você tem caras que trabalham no Pilates, mas estão quiroprata. Então são caras que ganham 8, 9, 10 mil reais lá dentro. Entende? E criar gestor é isso, eles entenderem esse processo da gestão pessoal e da gestão do paciente. Léo, eu filmo escondido algumas pessoas, por exemplo, a Bruna, eu filmo quando ela começou, eu falei, ó, você acredita em mim? Você é novinha, você acredita em mim? Acredita. Você quer que você vai ser uma profissional da saúde que não vai ser nem enxergada como físico nem como professora de educação física. Você vai ser gestora de saúde. Beleza, 2 anos depois aí, e ela começou a trabalhar com online nosso. A menina é um monstro, cara. Ela tem 21 anos hoje. Um monstro. E aí um dia ela estava explicando o projeto de saúde de um paciente da Irlanda. E eu filmei ela, escondido, e ela conversando comigo, escondido, conversando comigo. Aí eu peguei o telefone, liguei e falei assim, ó, você está se reconhecendo aqui? Olha o que você se transformou. Ela começou a chorar. Por quê? Genial. Porque eu falo, né, você pega a pessoa novinha e vai transformando ela em empreendedora, até o jeito de andar, de falar, de olhar para as pessoas mudam. E ela olhou aquilo lá, mano, ela olhou aquilo lá, ela ficou impressionada do que ela é, né? Então, assim, Porque ela não tinha percebido, eu né? gosto muito desse negócio eu gosto muito dessa ideia, né? De amanhã, porra, ai, cara, eu quero, ter meus objetivos, ter meu negócio, tal. Mas eu sei que eu construí alguma coisa diferente ali. Eu sei que foi uma parte da história dela que eu consegui colocar. E óbvio, quando a gente é apaixonado por uma pessoa, que tem que fazer ela se apaixonar pelo meu negócio, eu vou fazer o diabo para ter ela comigo. Então, eu hoje abri outras frentes de empresa, é uma forma de eu encaixar esses novos empreendedores em outros lugares, mas para ser sócio meu, né? Mantendo, e uma coisa importante, no processo vai ter erro, vai ter merda que faça, vai ter um monte de coisas. Só que a gente precisa entender, ser muito inteligente, gestor, para a gente não criar um problema em cima de um problema já posto e matar o poder de criatividade delas, né? De poder se desenvolver, de poder questionar até as coisas que eu acho que é importante e elas, com um dado, me contestar e ter a personalidade de assumir risco num planejamento que elas querem tomar, mesmo que seja uma coisa contra a minha opinião. Então, eu tento formar isso, cara. E eu tenho certeza que o que fez a gente estar consolidado, né, assim, uma empresa na cidade de Jundiaí, né, faturar, cara, 7 milhões no ano durante alguns anos, fora as outras empresas, eu tenho certeza que foi minha capacidade de aglutinar pessoas dentro do mesma visão, mesma cultura. Para mim, isso é muito claro hoje, por isso que eu invisto tanto em pessoas, né? Em trazer pessoas novas, em conhecer pessoas novas. E esse é meu mantra aí, a partir de agora. Falar duas coisas só. Na gravação vocês vão ver que eu estou toda hora de cabeça baixada, que eu estou anotando pra caralho aqui essa aula. Não dá para participar de um podcast. Tá gravado. Obrigado pela oportunidade de ter essa aula aqui com o Rodrigo. Tem umas 5, 6 folhas anotadas aqui. E uma outra coisa que é. Imagina. Não, só para completar essa questão do. Eu acredito que, puxando um pouco de sardinha aí, eu não sou osteopata de formação, mas eu acredito que
como esse podcast também tem esse público e é voltado para essa questão, o osteopata, por formação, eu acredito que ele é o profissional mais capacitado a ser esse aglutinador. Como a visão sistêmica e holística, que é uma palavra meio proibida, mas é nesse sentido de é o cara que pode criar todo um ecossistema por ser um profissional de primeiro contato. Exato. Por ter a visão holística do negócio. Só que, só que assim, eu tive uma discussão muito na escola, de um dia eu ouvi muita coisa durante a aula agora que vocês vão ser osteopata, agora vocês vão ver como é que é ser osteopata. Vocês não são fisioterapeutas. Léo, eu levantei a mão na aula. Eu falei assim, Não é assim, não. querido, me perdoa. Me perdoa, mas não vai chegar a lugar nenhum assim. Exato. Eu acho que eu acho que acho não, tenho certeza que a osteopatia ela precisa abrir um pouco, abrir os fundamentos, a filosofia do negócio, as técnicas, cara, é surreal, é assim, de potente que é o negócio. Só se a gente não ter parcimônia de entender até onde ela vai, e ela vai muito bem, e aonde a gente precisa de algumas outras coisas para estar junto, a gente não vai conseguir ter esse protagonismo que a gente quer, que as pessoas querem dentro da osteopatia. Para mim é muito claro isso daí, muito claro. Muito claro de você ter uma escola, e aí, assim, Léo, é mais uma questão minha, tá? Eu não posso ter uma escola numa vendendo terapia a um preço X, um quarto de X, enquanto tem um monte de osteopatas lá lutando para ter algumas outras coisas. É uma concorrência ruim também, né? E eu falei isso num dia também. Mas eu tenho outros osteopatas comigo, eu sou apaixonado pela osteopatia, mas a gente tem que abrir a mente, tem que abrir a mente, né? Muitas vezes eu senti, na época que eu fiz, um certo distanciamento da, do osteopata do paciente, sabe? A gente sempre, uma crítica, sempre que eu fiz foi de colegas médicos até, né? Uma coisa que está mudando até, a gente criar aquela barreira do médico, do doctor, do não sei o quê, de como a gente chega nesse paciente. E a gente, né, aonde as pessoas achavam que era uma coisa ruim, que era o se aproximar, ou se envolver com o paciente, na minha concepção, é isso que transforma a fisioterapia ter o que ela é e ter o futuro que eu tenho certeza que vai ser. E a gente não pode tomar um caminho ao contrário. Achar que ser RPGista, eu sou RPGista também, sou chato também, viu, Léo? Ser RPGista, ser sociopata, isso me transforma no Doctor. Não vai dar certo. Eu acho que, assim, é, a gente tem problemas que são mais enraizados, são mais graves, que passam pelo seguinte. Primeiro, a gente vem de uma visão muito hierarquizada do que é saúde. Então, assim, o profissional da saúde está aqui, o paciente está aqui. E aí, dentro da área da saúde, você tem também, assim, o médico está aqui, o fisioterapeuta está aqui, o tratamento está aqui, tudo está aqui. Essa hierarquização, ela traz um certo paternalismo para a prática, para a atividade diária. Esse é um ponto. O outro, a gente que pegou aquela fisioterapia dos anos 80 e 90, pegou o ensino daquilo, fez uma transição do que não, de quando a ciência é uma coisa muito distante, porque a gente é dessa época. Eu lembro que meu primeiro trabalho da faculdade eu fiz à mão, e ler um artigo científico era uma coisa raríssima. A gente pegou essa transição, e nessa transição a gente viu que no meio do caminho muita gente ficou presa nos anos 80, nos anos 90, e muita gente virou a chave para esse momento de lacração que a gente vive.
A gente saiu de algo que era muito difícil para algo que é muito disponível de baixa qualidade. E fazer o que é preciso no meio do caminho, que é você entender que você é um agente no meio, que aquele modelo de tratamento, nem estou nem falando de modelo de negócio, aquele modelo de tratamento dos anos 80 e 90, ele foi importante, mas ele é ultrapassado, ele não é eficiente, e ele era escravagista de paciente para um modelo do fast medicine, do tudo tem que se resolver com uma sessão, com um toque mágico, com manipulação mágica. E aí a RPG passou por isso. A Sim. gente que pegou os anos dourados da RPG, era assim, ser RPGista no início dos anos 2000 era uma coisa assim, você era de outro mundo. E aí a osteopatia entrou justamente no momento em que as pessoas saíram daquela coisa dos anos 80 e 90 e as pessoas começaram a entrar num mundo de fast medicine, e a osteopatia veio prometer tratar todo mundo com uma manipulação, com uma sessão, uma coisa mágica de outro mundo, que o cara que é osteopata, ele é um guru, ele é um místico que adivinha o que você tem olhando para você, sem pegar em você. É a É isso realidade, aí a mesmo. verdade é essa. Sim, E sim. aí você bota essa profissão na cabeça de uma pessoa mal formada, porque, infelizmente, uma massa enorme de fisioterapeutas é mal formada. Eu fui mal formado, eu corri atrás quando saí da faculdade, estudei pra caralho, estudo Eu pra caralho também. hoje. E é uma das coisas que o Dan falou. Eu me Sim. orgulho de ter 40 anos de formado e dizer que eu estudo todos os dias desde que eu entrei na faculdade. Porque só assim eu vou ser alguém. Então a gente pega um profissional mal formado e joga uma ferramenta poderosíssima em cima dele que ele não sabe usar. Que E ele ele não sabe usar vender e ganhar dinheiro com isso. e tem que ganhar dinheiro com isso. E ele vai para onde? Ele vai para lacração. Ele posta vídeo dele instalando o paciente, ele posta vídeo dele fazendo um disparador, ele posta vídeo com a barra de ferro desse tamanho esfregando nas costas do paciente, dizendo que aquilo é a cura. O cara mostra um vídeo dele dando a torcida, vou te ensinar a tratar dor nas costas. Vira 3 vezes para cá, levanta a perna aqui e você vai ficar curado. Então, a pobreza cultural, a pobreza intelectual é o limitador mais sério que tem da nossa profissão. Então, assim, o que você faz, é assim, cara, é maravilhoso, mas você é 0,5%. O propósito da osteopatia científica é falar assim, cara, presta atenção. Só que a Você a tem, aula do você tem uma podcast, Ferrari na mão. Oi? só que a aula do podcast é grátis, hein? Já teve uma aula É, grátis, é só assistir de novo. Volta, assiste o episódio de novo quantas vezes você quiser, e escuta o presta Rodrigo atenção. devagar, escuta o Luiz devagar, você já vai mudar a tua cabeça. Se não mudar, assiste de novo. Uma hora a gente ganha. É, assim, você tem uma puta de uma ferramenta na mão. Se você estudar um artigo por dia, que não é muita coisa, todo dia, todo dia da semana, 5 dias, durante 20 anos, o conhecimento que você acumular nesses 20 anos vai te colocar num lugar que é acima de 98% de quem está no mercado. E você não teve trabalho nenhum com isso. Então, quando você fala assim, Léo, você não tem uma clínica grande, por quê? Porque eu gosto de trabalhar pequeno. Mas eu falei, tem 22 anos que eu anoto, tenho tudo anotado. 22 anos de empresa, tudo que eu fiz, tudo que eu faturei, quantas pessoas eu atendi. Eu sei quem é meu público. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o momento que a gente está vivendo e eu tenho uma rede de pessoas para que eu indico. Eu não tenho um equipamento para fazer exercício, mas eu tenho uma rede de educadores físicos que eu falo, olha, procura fulano, procura fulano, procura... E É, tenho uma é, rede de profissionais. Ô, Léo, é exatamente. Deixa eu ver aqui.
É exatamente isso. A questão não é o tamanho da empresa. Isso pouco interessa. Mas é você entender, a ciência vai te empurrar para um lado que você precisa ter uma visão mais ampliada do cara. Entender que você vai ter que provocar outras pessoas, que você vai ter que trabalhar junto com outras pessoas, mesmo que você não esteja no mesmo prédio que ela, ou que você não tenha esse Nem no serviço mesmo aqui. estado, nem no Eu- mesmo país. Porque, assim, você, que nem eu falei, vê um cara de Belém, né? Fala, Rodrigo, tô lá em Belém, eu tenho um consultório, eu sei que eu preciso, mas lá é difícil a área, quando o calor físico, você sabe o que você vai fazer? Compra 10 elásticos de tensões diferentes. E você vai fazer osteopatia no dia da semana e vai fazer físio no outro dia da semana. Acabou. Você está trabalhando o que a ciência te empurra de melhor. Acabou. E tenha médicos que compartilham da mesma ideia de você, tem nutricionistas que compartilham da mesma ideia que você, e compartilha informação. Compartilhar informação não é para você. Ah, eu liguei para o médico e não me atendeu. Aí liguei para o médico, nossa, ele não me atendeu. Pô, você não está ligando para ser amigo dele, você está ligando com o propósito de ser, de falar, de compartilhar informação para o seu paciente. E se ele me atender? Você vai falar para o paciente que ele não quiser atender. Simples. Essa é a minha orientação. E tem uma coisa, isso tudo, o problema é que a pessoa que acha que tudo fazer isso é assim. Não, meu querido. Senta a bunda e vai estudar, filho. Vai ralar. Só tem um lugar em que o dinheiro vem antes do trabalho, é no dicionário, filho. E tem uma Léo, coisa, American College, lá em 2020, na pandemia, 2021, American College levantou lá um estudo gigante do que vai ser o mercado fitness. Quando a gente fala mercado fitness, mas você vai ler o negócio, não é mercado fitness, é mercado de saúde. Falando que vai imperar nos próximos 10 anos é trabalho interdisciplinar, coleta de dados do cliente, ou seja, você conhecer o seu cliente e trabalhar com base de tecnologia para gerar benefício para ele, entende? Então, assim, é uma coisa que quem não fizer tá fudido, tá fora do mercado, inclusive, entendeu? Você sabe qual é o negócio? Uma coisa e uma interessante é coisa, assim. uma coisa importante de lembrar é o seguinte: quando a gente tinha que se atualizar há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era um puta trabalho. Hoje, cara, com o celular, você tem acesso a muita informação. Então, assim, se você não se atualiza hoje, é porque, desculpa, você está com má vontade. É só isso que tem para falar, porque não tem outra coisa. Então, assim, se E você, hoje o cara não precisa porque nem ler. você pega o artigo e você põe no Google Tradutor. A gente pegava artigo, tinha que imprimir o artigo, ler em inglês e falar, puta, eu acho que eu entendi. E às vezes nem entendia direito. E, Hoje, e você você bota no não precisa Google. nem pagar o artigo ainda. Exato, hoje você não paga, você baixa o artigo do celular e você se atualiza cagando. Você E sentado no digo bar, cagando mais, tranquilão. você tem inteligência artificial que lê o artigo para você Resume. e resume. Nem ler você Assim, precisa mais hoje. você não faz isso, desculpa. É assim, é só má vontade mesmo, não tem outra coisa. Você não quer. Eu fui dar uma aula de, como é que é? Terapia manual no esporte, numa faculdade boa em São Paulo. Boa, né? Tem no Brasil inteiro, mas enfim, foi lá. Aí peguei a turma, lá tinha acho que 7, 8 alunos de uma turma, começou com 50, né? Aí, não, a gente já teve lombar, tá, mas tá, falei, então me explica, aí, vai, vamos lá. Eu dava ombro pros caras, mas eu queria entender como veio a formação desse cara na pós-graduação, um ano. Ah, eu aprendi a fazer manipulação de lombar em quatro quarta-feira. Manipulação lombar, aprendi isso, ele deu as manipulações. Sabe, manipulação lombar? Faz aí. As pessoas ensinaram manipulação de lombar para dar trust em lombar, sem explicar o básico para os caras. E os caras não sabiam o básico. Os caras não sabiam fazer. Meu, no camp eu ensino, Léo, músculo, energia e técnica de Jones.
São duas técnicas assim, básicas, mas que ajudam pra caramba no processo. Ajuda pra caramba no processo do cara. E muitas vezes ajuda mais do que o cara que fica manipulando. E os caras não explicaram o básico, assim, explicaram como o cara ia atender, como ele ia abordar o pessoal para atender, né? E eu fiquei olhando, falei, cara, o cara paga. Eu fiquei triste, cara, porque assim, o cara paga uma universidade, os coitados lá, meu, eles pagavam à noite, é o dia inteiro andando, cara, carregando coisa do Ceasa, um deles. Para chegar lá, meu, ter uma abordagem dessa na faculdade, depois vai para uma pós-graduação, que era tipo 800 pau a pós-graduação, pô, achando que vai sair de lá um cara. Cara, para. Por isso que a G4, por exemplo, G4, Equity Mais, desses empreendedores que dão aula de empreendedores, estão matando as empresas de administração. Eu fui dar aula de MBA, Gestão em Saúde. Aí eu vi lá, Rodrigo, vem aqui, me ajuda a dar aula. Eu peguei lá a aula, eu olhei. Contabilidade, finança, marketing. Eu comecei a ler. Eu falei, vocês acham que isso vai transformar os caras em empreendedor? Esquece. Eu dei uma aula, eu dou uma aula fora do negócio, explicando sobre o processo do cara. Ele tem que saber sobre marketing? Tem, mas ele não precisa saber. O gestor, se ele quiser pegar marketing, ele contrata um cara e analisa as métricas do marketing. Né? Ele precisa analisar dados, ele precisa aprender a hora que analisa dados. Gestão de Léo, dados, eu né? pago lá curso de teatro para os caras, para os profissionais meus, para o cara aprender a conversar, aprender a se desenvolver. Aí o cara vem falar de físio, ósseo, aí, meu amigo, aí eu fico puto. Aí fala assim, você precisa saber quais são os impostos que você tem que pagar, se é o PIS, se é o COFINS, se é não sei o quê. Meu irmão, contrata uma contabilidade. Tá resolvido. Você precisa saber, você precisa se envolver, saber. Agora, operar, porra, por exemplo, como é que eu funciona hoje em todo o macrosistema meu? Eu trabalho com departamento comercial e inovações, é isso é o que eu faço. O financeiro é um outro quarto de pessoas. Então, debaixo de mim tem o departamento comercial, mas o marketing é um outro. Então, assim, a gente tem separado a minha função. Então, hoje eu atendo 2 vezes por semana só. Eu não consigo atender mais. Eu estou trabalhando hoje no macro, né? Só que eu não saio da operação de atendimento, porque é uma forma de eu sentir o cheiro da terapia, o cheiro das pessoas e isso acaba carregando eles também, né? Então, eu gosto muito de empreender, assim, e porque empreender é uma forma que eu tenho de conhecer pessoas, de influenciar, de tentar mudar. E você vê, eu demorei para abrir camp, cursos, essas coisas, né? Eu estou na sexta turma minha de um camp que vem gente no Brasil inteiro, ouvi o quê? Ouvi exatamente o que eu falei hoje para vocês, que é como são os programas de tratamento e de treino meu, como que eu junto isso com gestão de pessoas, como que eu faço venda, como eu seguro pessoas lá dentro, como eu trabalho a longevidade do negócio. É isso que eu faço. Ó, galera, seguinte, eu sei que tá muito bom, mas nós vamos ter que fazer a nossa última pergunta aqui, porque assim, ó, a gente vai ter que fazer outro podcast falando de empreendedorismo, parte 2, parte 3, parte 4, quantas precisar. A gente vai ter que quebrar esse assunto em pequenos assuntos, entendeu? Exato, Porque é exato. muito Genial. amplo para caber num podcast. Não, já Muito anotei aqui, ó. só. Se quiserem minhas Ah, anotações, eu posso vender também. Pode ser um Exato. empreendedorismo, né? Isso. pronto, ele já está empreendendo. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Primeiro, o seguinte, queria só que vocês falassem o arroba do Instagram. Qual que é o seu Instagram, Rodrigão? Rodrigo Casemiro Underline. E o seu, Luiz Felipe? O meu é @Lasgrell, Lazgrell. Então, ó, sigam, por favor, e façam esse favor para vocês. Agora, Léo, faz a nossa última pergunta, por favor. Hoje é uma pergunta dupla, porque são dois caras, e aí a contagem hoje vai ser dobrada. Então, Luiz e Rodrigo, atendendo a nossa curiosidade geral da nação científica, qual é a pseudociência favorita de vocês? Minha ventosa na dor crônica. Adoro.
Adoro. E quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E agora eu coloco a ventosa e mando fazer squat agora. Agora ficou top. Ventosa com squat. Aí fica bom, aí é top. Luiz, Genial. E você? Eu acredito que, assim, eu não sei se pode, que eu acho que é ao concurso, mas a viagem da microfisioterapia, para mim, é genial. É genial, a microfisioterapia. Eu gosto, na verdade, eu gosto de uma que não é catalogada, que é uma que o Léo fala, que é sobre ter sido animais na outra vida. Eu gosto muito dessa que o Léo fala. Mas ainda não Isso. Ó, desenvolveram essa. eu vou dar um trio assim, de tratamento, um protocolo legal. Ventosa para começar, microfisioterapia e ozônio no cu. Pronto. Aí, ó, Pronto, o cara sai fecha, rejuvenescido. Ó. fecha. esse vai ser o planner, é isso? Meu planner, É, genial. Só para dar o placar. A Ventosa está ganhando disparado. Não tem como. E o que era engraçado é assim, ó. A gente foi fazendo e a ventosa foi saindo de um jeito que eu falava, mano, não é possível, acho que ninguém vai falar outra coisa. Aí acho que teve uma pessoa que falou uma outra coisa, mas o resto, quase em todo mundo. Não, ventosa, ventosa. A microfisioterapia já saiu umas 3 vezes já também. Também, Mas a também. Ventosa é a campeã. É a campeã. É Ventosa a coqueluche do momento. não tem conversa. Nós fizemos um episódio, né, o episódio passado foi com o Com o Kimberly, Kimberly. lá de Natal. Cara, o grupo de estudo que ele está fazendo, que ele fez o mestrado, que ele vai fazer o doutorado, que a gente já empurrou ele para o doutorado agora, estudou ventosa. E eles fizeram um placebo de ventosa. Cara, ele contou como é que foi o estudo. E, velho, o bagulho não funciona. Não tem como. Entendeu? Então, assim, tipo, não é maldade nossa, de implicância, de não sei o quê. Não, cara, é assim, tipo, para, velho. Só para. É assim, Só e para. um estudo muito bem feito. Exato. Bem Metodologicamente aí estruturado. você perfeito o pega, ô estudo. Léo, mas aí que é o problema. Aí você pega lá o Mica, por exemplo. Você trabalha ciência, aí outro dia ele chegou lá com uma bolinha, né? Ah, O que você fez? Ah, a gente fez ventosa. Eu falo, Mica, você se sentiu bem? Então tá bom, vai. Então, aí tem aquela história, né? Como o cara é campeão mundial de jiu-jitsu, você fala assim: eu só não vou te bater porque eu ainda eu apanho. Mas se não, É. é, porque se eu ainda não tentar, dá. vai ficar pior para mim. Então, assim, tá bom. Deixa. Vai. Mas depois que o Michael Phelps Tudo bom. ganhou medalha olímpica só por causa disso, como é que a gente vai falar que não? E foi só por causa É, disso. Lógico que Com foi. certeza. só por causa disso. Ele nem treinou direito, imagina. Ele só fazia ventosa. Eu li o relato dele, a verdade é que o cara explicou que depois de ele fazer tanta ventosa, juntou mais sangue na musculatura do braço dele e ele conseguiu bater o braço mais rápido que os outros. Potencializou. Foi isso. Vocês não sabem nada de ciência, pô. Exato. Esse é o problema. Simples Genial. desse. Galera, seguinte, eu queria agradecer ao Rodrigo Casemiro e ao Luiz Felipe por esse papo de empreendedorismo que a gente fez aqui. Com certeza iremos repetir. Não sei nem. Já tenho certeza disso que a gente vai repetir, vai conversar mais sobre isso. E espero que vocês assistam esse episódio de novo várias vezes. E se vocês aprenderem 10% do que está aqui, vocês vão ser fisioterapeutas, osteopatas, estudantes diferentes. Agora é o seguinte, Luiz Felipe, pode fazer suas considerações finais aí. Muito obrigado pela sua contribuição aí, pelo seu tempo. Porra, genial. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui com essa galera que sabe tanto. É um prazer conhecer o Léo, que ainda não conhecia, o Léo Diniz. Rodrigo é um monstro, foi uma honra, a gente participou de um evento junto, depois eu fiquei até, eu chamei depois em privado, porque ele fez uma consideração lá da minha apresentação que foi uma honra para mim. Eu queria deixar duas coisas práticas para quem está assistindo. Uma para quem está começando, e outra para quem já está consolidado. Para quem está começando, eu acredito que o mais eficiente a se fazer é focar em estabelecer parcerias estratégicas com os médicos, com outros profissionais da área da saúde, dessa forma estruturada, como o Rodrigo falou, e busca os tops da tua cidade, faz uma hierarquia, vai buscar como fazem os propagandistas, conversa, apresenta, faz um portfólio e estabelece uma forma de trabalhar. Isso vai te trazer
indicações, vai te trazer credibilidade e você vai conseguir ter uma forma de trazer pacientes que não depende de você ficar com o Instagram, com isso. E, inclusive, é um adendo dessa minha dica inicial, da mesma forma que a gente falou esse tempo todo sobre desenvolver, sobre ter habilidades, aprender, eu vou fazer um curso de tráfego, vou fazer, isso é secundário. Então, focar nas coisas que têm a ver com pessoas, mais do que propriamente da parte técnica, essa questão do relacionamento. E a minha segunda sugestão é para quem já está consolidado, quem já tem um certo tempo, não precisa ter os 22 anos, como o Léo tem, mas você tem um ouro, que é a tua base de clientes. Então, entrar em contato com com esses teus pacientes que você atendeu num recorte, por exemplo, dos últimos 3 a 6 meses, pergunta, e aí, dona Maria, como a senhora está? A senhora tratou aqui lombar comigo, está conseguindo mexer no teu canteiro, para você continuar assim. Então, a partir desse contato com a tua base de clientes, não é para eles voltarem a tratar contigo. Aí você manda uma, assim, que a gente chama essa estratégia de oi sumida no nosso treinamento. Você bate um papo, e aí, dona Maria, melhorou? Como é que você está? Estou muito bem. Tem duas respostas. Ou estou muito bem, ou piorou. Caso ela tenha voltado a ter um problema, você convida a fazer uma avaliação, mas esperamos que você tenha feito um bom trabalho e que isso não seja necessário. Se a pessoa está bem, entrega algo de valor para que ela continue melhorando. Pega um cabo de vassoura, faz o exercício, alguma coisa que vai agregar, e emenda dizendo, olha, dona Maria, estou ampliando aqui o meu atendimento e gostaria de ter uma indicação, trabalhar com pessoas que compartilham dos mesmos valores, só trabalhar com indicações. A senhora tem alguém que precisa ou que pode se beneficiar dessa mesma maneira? Se ela não te falar na hora, o que pode acontecer, inclusive não é raro, com certeza, assim que ela souber de alguém que precisa no elevador, o vizinho, algo assim, ela vai te indicar. Então, para quem já está consolidado, base de clientes, entre em contato com essas pessoas, conversa, se você tem uma secretária, pede para falar. E para quem está começando, investe em ser conhecido e ter relacionamento com os outros profissionais de saúde. Obrigado pela oportunidade e espero ver a gente em breve. Rodrigo. Vamos lá. Primeiro, agradecer vocês aí, o papo me convida que eu arrumo e a gente faz. Eu gosto. E eu vou dar uma dica aí, deixar de dever de casa. Tenta conhecer durante a semana pelo menos uma pessoa diferente todo dia. Começa pela caixa do pedágio, pela caixa onde você vai comprar pão. Pergunta o nome dela, saiba o nome dela. Você vai ver como esse treino, essa ruptura vai te ajudar a ser muito assertivo durante o dia a dia do seu consultório. Se você não saber se relacionar, conversar com pessoas para tirar coisas dela, coisas que você é bom para você trabalhar com ela, você não vai conseguir ser nada em qualquer lugar. Então, tira, objetivo, conhecer uma pessoa diferente todo dia. Show de bola. Muito bom. Léo, quer falar alguma coisa? O que você achou? Conta para nós. Cara, só agradecer, né, o Luiz e o Rodrigo, que é uma coisa incomum, né? A gente vê no dia a dia, a maioria dos profissionais está socado dentro da clínica, atendendo, e os que estão só administrando têm uma conduta que é diferente do que o Rodrigo e que o Luiz fazem. São pessoas que trouxeram para a gente uma visão de fisioterapeuta que empreende. Não é aquela visão de, eu me formei em fisioterapia, montei a clínica, eu vou ganhar dinheiro com a minha clínica, e nem aquele cara que está socado, ganhando dinheiro, gastando tudo que ele está ganhando só com atendimento. Quero mostrar que é possível ser um profissional que trabalha e que tem uma empresa que gera lucro, seja uma empresa de uma pessoa ou de 200 pessoas. E que é possível fazer isso, mas que o caminho é longo, né? E tá aí, os dois, inclusive, têm um trabalho voltado para isso também, para ajudar quem precisa. Então, isso aqui foi uma aula. É uma aula, quem estiver assistindo isso agora, faz o que o Léo falou, cara, para, volta, começa de novo. A hora que o Luiz falar, para, anota o que ele falou. A hora que o Rodrigo falar, para, anota o que ele falou. Assiste isso quantas vezes for preciso
e aplica isso todo dia. Vencer nessa profissão, vencer empreendendo e vencer atendendo é um trabalho de persistência, de constância, é construído todo dia e não tem prazo para acabar. Então, assim, obrigado, Rodrigo, obrigado, Luiz. Foi assim, show de bola, foi demais conhecer vocês e foi demais receber toda essa carga de conhecimento que vocês têm em empreendedorismo, em gestão de empresa e de gente também, porque vocês, mais do que isso, são gestores de pessoas, o que é É muito fantástico. mais, né? Obrigado mesmo. É muito mais sobre pessoas do que sobre qualquer outra coisa, né? Gostar de É, trabalhar com pessoas. Acho que a lição que ficou para mim foi isso. Trabalhe com pessoas que o resto vai acontecer, né? é. É Galera, isso. valeu, Tudo valeu. bom. Junto. Valeu, galera. Obrigado. Abraço.